Bom, tá gravando. Bom dia, pessoal. Bom dia, Isabel. Tudo bem? Bom dia. Eu sou o Gabriel, sou técnico da Unemat em Barra do Bugres e sou discente do curso de Ciência da Computação. E hoje eu estou aqui com a Isabel, que é conselheira discente do CONEP, e nós vamos apresentar para vocês algumas funcionalidades do SIGA-A, que é o sistema que está sendo utilizado no ensino remoto emergencial. Exato. Então, para começar, eu estou compartilhando minha tela, eu vou compartilhar o SIGA-A para vocês terem noção e a gente vai fazendo um tutorial passo a passo para que todos vocês entendam como funciona. Meu áudio tá bom, Gabriel? Eu nem... Tá ótimo. Tá ótimo, então. Então, vamos lá. Eu vou entrar no SIGA-A e aí a gente vai fazer passo a passo tudo o que tem aqui no sistema. Entrei no SIGA-A. Qual a primeira recomendação que você dá, Gabriel? Então, a primeira recomendação que eu dou quando você entrar no SIGA-A é que você atualize o seu perfil, certo? Ou seja, ali no cantinho superior direito da tela, tem algumas informações, como, por exemplo, atualizar foto e perfil, onde você pode colocar uma foto sua de identificação. Por favor, coloque uma foto que dê para ver o rosto de vocês e sem acessórios, ou seja, sem óculos escuro, chapéu, boné, bandana ou qualquer coisa do tipo. Uma foto que dê para identificar o rosto de vocês, tá? Também evitem usar avatares, como, por exemplo, alguns memojis ou avatar de personagem animado ou qualquer coisa do tipo, certo? Também é interessante vocês conferirem no link Meus Dados Pessoais as informações de vocês, como, por exemplo, o e-mail cadastrado. Porque é através do e-mail cadastrado na plataforma que vocês vão receber os informativos da turma. Naturalmente, o e-mail cadastrado é o institucional, o @unemat.br. Porém, pode acontecer de ter sido importado lá do Sagu alguma outra conta de e-mail. E aí, está dando essa informação no sistema e vocês podem estar recebendo informativos por essa outra conta. Exato. Aqui embaixo já mostra que eu estou cadastrada com meu e-mail institucional, isabel.leite@unemat.br. Que eu já fiz essa atualização nos meus dados pessoais, já atualizei meu perfil, já atualizei fotos, já fiz tudo. Eu não vou clicar porque vai mostrar todos os meus dados. Então, é só para vocês terem uma noção de como funciona. Isso. Nessa parte superior, no centro da tela, vocês podem ver notícias cadastradas. Ou seja, quando o professor lançar algum conteúdo, quando ele lançar alguma atividade, ou quando ele lançar algum fórum, ou quando algum aluno responder alguma coisa, porque os alunos também têm essa possibilidade de criar fóruns, de responder informações, vocês podem conferir através de notícias cadastradas. Aí também servirá, por exemplo, para vocês terem notícias sobre editais da Unemat que estão em andamento, ou publicações de resultado, etc. Convocações para editais de pesquisa e extensão, né? E também vocês vão poder conferir notícias de projetos que comuniquem através da SECOM, né? Da Assessoria de Comunicação. Então, através dessas notícias cadastradas, futuramente vocês vão poder conferir muito mais notícias. Hoje está servindo exclusivamente para disciplinas, mas a ideia é implementar através dessa funcionalidade as notícias da Unemat, né, para que os alunos tenham acesso a todo o conteúdo que a Unemat está produzindo e está disponibilizando. Eu achei muito bacana essa ideia. Eu não sabia que haveria isso no SIGA-A. Sim, Muito bom. o SIGA-A ele é um sistema que, assim, se a gente for parar para pensar num comparativo fácil, a gente praticamente, né, saiu de um carro popular 1.0 simples, sem nada, né, e passou para um carro de luxo completo, com todo o conforto e tecnologia possível. Porque o Sagu, basicamente, o aluno entrava lá para fazer a matrícula dele, conferir as notas e as presenças, né? Então, o Sagu, ele era muito limitado. Não quer dizer que o Sagu é limitado, quer dizer que o nosso Sagu era muito limitado, né? O SIGA, ele oferece muita coisa. Por exemplo, toda essa questão de acesso para o ensino online está sendo feita através do SIGA, tá? Ah, mas as aulas estão acontecendo através do Jitsi ou do Meet.
certo? O Jitsi é uma plataforma secundária do Meet dentro do SIGA, certo? E essa plataforma, ela oferece, através do SIGA, uma possibilidade de aula online, de webconferência. Às vezes, o professor opta por fazer pelo Google Meet, aí, direto. Aí ele utiliza um meio alternativo, que também é vinculado ao SIGA, para fazer esse oferecimento através do Google Meet. Mas o SIGA já disponibiliza banco de questões, ele disponibiliza quadro de avaliações, ele disponibiliza, por exemplo, documentos necessários para os alunos, como certificado de conclusão, certificado de o atestado de vínculo, né, o Sim. atestado de matrícula, o histórico escolar, todos esses documentos que antes a gente precisava solicitar diretamente para a SAA e aguardar um tempo, o SIGA oferece. Ali na aba Ensino, onde a Isabel clicou, vocês podem conferir ali, ó, ali tem consultar minhas notas, né? Aí tem emitir atestado de matrícula, emitir histórico e declaração de vínculo. Esses 3 documentos antes a gente tinha que pedir na SAA. Né? Hoje a gente solicita diretamente dentro do sistema. Né? Aí você tem ali também as áreas de matrícula online e de suspensão de curso. A área de matrícula online é o que a gente está utilizando mais hoje. Por quê? Porque a gente está fazendo o período de matrícula, né? Que são aqueles períodos 1, 2 e o compulsório, né? E a gente está fazendo matrícula extraordinária, tá? Então, a gente vai lá realizar matrícula extraordinária em turma suplementar, né? Que foi o último período de matrícula, que é o compulsório, tá? Mas quando a gente está em período normal, a gente faz ali, ó, em turma suplementar, que é a segunda opção. Tem um detalhe muito importante que antigamente, eu não sei se a Isabel chegou a passar por isso, mas a gente tinha que solicitar a coordenação de curso, quebra de pré-requisito, né? O SIGA, ele oferece a flexibilização de pré-requisito dentro da própria solicitação de matrícula. Então, por exemplo, eu fiz estrutura de dados 1, ou eu não fiz estrutura de dados 1, mas eu preciso, para formar, fazer 1 e 2, certo? E aí, eu não tenho tempo hábil para fazer as 2 disciplinas, ou eu acho que eu tenho competência suficiente para fazer as 2 disciplinas no mesmo semestre. Eu vou ali realizar matrícula com flexibilização de pré-requisito e solicito a estrutura de dados 2, porque a estrutura de dados 1 eu solicito lá no realizar matrícula. Aí a estrutura de dados 2 eu solicito não realizar matrícula com flexibilização de pré-requisito. Que aí eu vou lá solicitar a estrutura de dados 2 e informar que eu solicitei a matrícula em estrutura de dados 1. Tá? Uma dúvida, Gabriel. Essa matrícula vai funcionar somente no período de matrícula, na questão de pré-requisito, certo? Sim, somente no período de matrícula. Ótimo. Eu não sabia também dessa dica, então muito boa. Todas as funcionalidades de matrícula do sistema, elas são bloqueadas e elas só funcionam no período de matrícula, tá? Aqui vocês podem, por exemplo, consultar o comprovante de matrícula de vocês, tanto da matrícula regular quanto da suplementar, que é o período que a gente está, né? Ver as orientações de matrícula do curso, ou seja, uma sequência curricular que o curso indica, porque você não é obrigado a fazer. Não aparece. Aí no caso, você clicou em qual? No ver orientações de matrícula. Então, normalmente o curso tem que cadastrar essa orientação de matrícula. O que acontece? Vem essa orientação de matrícula no PPC do curso, muitas vezes. Aí, quando lança no sistema, a PROEG lança a orientação de matrícula ou a faculdade lança a orientação de matrícula. Como teve uma migração emergencial para atender o ensino remoto, então todo mundo foi incluído no SIGA antes do previsto pela PRPTI, que é a Pró-Reitoria de Planejamento e Tecnologia da Informação, às vezes está faltando alguma informação ou outra. Por isso até que o sistema está dando uma oscilada de vez em quando, tá? Porque às vezes está faltando uma informação ou outra, às vezes está dando algum probleminha de comunicação, e aí acaba que a gente perde, né, essa conexão, essa comunicação em algum momento, e ele dá uma oscilada. Mas
com a reformulação dos PPCs que estão sendo propostas e com os ajustes que vão ser realizados, essas orientações de matrícula vão estar disponíveis logo mais, tá? Você tem como ver o resultado do processamento das matrículas que você solicitou, né? Então, por exemplo, eu solicitei matrícula assim, assim, assado. Aí você vai lá e vê se foi deferido ou indeferido. Aqui no resultado de processamento também dá erro. No caso, eu entro no meu plano de matrículas que vai aparecer isso que você está falando. No Isso. outro está dando erro. Aqui. Aí lá no plano de matrícula aparece. E aí é um detalhe interessante, ele também aparece as anteriores, né? Ou seja, ele puxou do SAGU também as solicitações anteriores, né? Tá aí, ó. Outra coisa bem interessante de se falar do cigarro, que é as questões. Volta lá na outra aba, Isabel. Sim. Que é a questão que você tem como, por exemplo, solicitar a suspensão do seu curso, né? Ali, tanto regular quanto exibir as solicitações, e você tem como registrar atividades e pedir a segunda chamada de prova pelo sistema, certo? Vamos nesse registro de atividades autônomas agora. Eu já incluí algumas, mas a gente já ensina um pouquinho como funciona essa aba. Sim. Que seriam as atividades complementares também, né? Exatamente. E aí tem um detalhe interessante. As atividades complementares não são creditação e extensão. Atividade complementar é aquilo que o aluno participa como ouvinte, tá? Ou seja, atividade complementar é uma palestra, um mini curso que o aluno ele participa ou que ele é aluno. Agora, quando você é organizador, quando você é membro da comissão organizadora, quando você é palestrante, quando você é professor de um mini curso, né? Você vai ministrar um mini curso, alguma coisa assim. Eu acho que seu áudio tá dando um pouquinho de erro, Gabriel. Tá ficando abafado. Tá abafado. Eu devo ter colocado a mão na frente do microfone. Melhorou? Sim, melhorou. Tá. Então vamos lá. Quando você faz parte de um mini, quando você faz um mini curso, que você ministra o mini curso, ou que você ministra uma palestra, ou que você organiza um evento, alguma atividade do tipo, é creditação e extensão. Quando você é ouvinte de uma palestra, quando você é aluno de um mini curso, quando você participa de um evento como participante comum, você é atividade complementar, certo? Você usa como atividade complementar. Então, sim, são duas coisas distintas que a gente precisa separar uma da outra. Por quê? Porque a Unemat está implementando, através de uma exigência do MEC, acreditação e extensão de 10%. Ou seja, todos os alunos vão ter que ter 10% de crédito em extensão referente à carga horária total dos seus cursos para poder formar, tá? Sendo assim, os alunos precisarão participar de organização de evento, ministrar minicurso, ministrar palestra, etc, etc. Entendeu? Então, levando em consideração aqui o registro que eu fiz, eu já estou vendo que eu tenho alguns erros, porque eu registrei comissão organizadora. Não. Então, isso aqui já vai tudo para a extensão, certo? Então, nesse caso, Isabel, você pode ficar tranquila, porque como não está vigente ainda, não está sendo exigida ainda, aí essa questão do que você já incluiu não tem problema, tá? Então, quem tem certificado como comissão organizadora, como ministrar palestras, coisas assim, não tem problema, pode utilizar normalmente, como atividade complementar, tá? É que futuramente, na hora que foi implementado e exigido, aí será dividido dessa forma que eu falei, tá? O aluno, porque senão o aluno utiliza o mesmo certificado dos dois lados, né? E aí não é permitido, só é permitido utilizar um certificado para cada coisa, tá? Então, aí você colocou aí os seus certificados, né? Alguns dos seus certificados das atividades realizadas. Sim, incluí alguns por enquanto, porque a carga horária do meu curso de enfermagem é somente 90 horas, então não vou precisar incluir todos os certificados. Então,
a vantagem da atividade complementar é que normalmente ela é um pouco menor, né? Ela não costuma passar de 200 horas por curso, né? O máximo que eu vi até hoje são 200 horas. Mas a acreditação e extensão tem uma questão diferente. Como ela é 10% sobre a carga horária total do curso, então, por exemplo, um curso de 4.000 horas, o aluno terá que fazer 400 horas de acreditação e extensão, né? Aí aqui, bom, vamos lá. Cadastrar novo registro, né? É onde o aluno vai clicar. Não. Aí vai aparecer suas informações. Detalhe importante, sempre conferir seus dados antes de lançar, tá? Então, confere sua matrícula, seu nome, o curso que você está vinculado, né? Que tipo de matriz curricular, que currículo que você está seguindo. E aí você vai começar as informações. Você vai escolher um arquivo, né? Primeira coisa para você poder... Porque primeiro tem que escolher o arquivo, depois tem que clicar em adicionar comprovante, para depois preencher as outras etapas. Exatamente. Aí você clica em escolher arquivo, e aí é o seguinte, você vai lá na pasta onde está o arquivo em PDF do Eu vou seu... pegar um qualquer aqui, só para mostrar. Isso. Escolhi, clique em adicionar comprovante e aguardo, porque a página vai recarregar. Isso. O que ele faz? Ele faz o upload desse arquivo dentro do sistema já, né, imediatamente, e depois você vai colocar, né, qual que foi o tipo de atividade. Então, você espera carregar até o final, né, a hora que terminar de carregar, aí você faz as alterações necessárias. Ó, carregou já. Aí aparece aqui ver comprovante, eu posso clicar para confirmar que está certo. E eu posso Exato. escolher, então, meu tipo de atividade. Como eu sei que no meu PPC está 90 horas, eu vou escolher 90 horas. Mas tem aqui 200 horas, vou clicar para vocês verem. E tem as 90 horas. Vai de acordo com o PPC de cada curso. Então, vocês precisam verificar isso também. Exatamente, vai de acordo com o projeto pedagógico de cada curso, tá? Aí você coloca ali, né, o título, o que foi, né, que você foi nessa realização, nessa atividade. Sim. O coordenador responsável, na verdade, essa última opção aqui, ela é bem curta, então não dá para colocar todas as informações que eles solicitam. Então, Não, como eu estava fazendo, eu colocava o título ou o básico, às vezes não dá para colocar coordenador responsável, então eu pulava direto para o período e eu estava focando na quantidade de horas, de acordo com as instruções que está ali em cima, sobre como calcular as horas de acordo com o número real, né? Fez isso, você vai para o próximo passo, eu vou só colocar aqui, como se fosse registrar, confirmo se está tudo certo, cadastrar, e vai ficar aguardando, vai ser submetido para análise pela coordenação de curso e vai ficar aguardando, como está lá no meu. isso. Aí ele vai ficar em análise, né? Isso, exato. Vou voltar aqui novamente para a página. Ó, todos eles estão submetidos para análise. Isso. Aí você pode clicar na lupinha ali, né, para você visualizar esse registro que você enviou, né? Sim. Você pode visualizar se está tudo ok e tal, né? O que você enviou. Então, você sempre pode voltar lá e consultar as informações para ver se estão corretas, né? Se está tudo legal, se está tudo certinho. Acho que aí é isso, né? Vamos voltar no portal do Vicente. Sim. Reposição de avaliação. Você pode solicitar aí a reposição de uma avaliação. Por exemplo, o professor aplicou uma prova, ou ele aplicou um seminário, alguma coisa assim, e eu tenho um atestado, né? Que comprova que eu não pude comparecer no dia. Aí você pode ir lá em reposição de avaliação, só que essa funcionalidade, ela só fica disponível quando tem a avaliação, entendeu? Então, ali aparece para Isabel. Não existe nenhuma avaliação disponível para reposição, ou está fora do prazo para solicitar reposição. O que acontece?
O professor, quando ele vai no sistema, no SIGA, ele lança a avaliação e a data da avaliação. Aí, o sistema só permite que você faça a solicitação de acordo com a normatização acadêmica, que é o quê? Até 3 dias após a realização da avaliação. Então, se a avaliação é hoje, quinta-feira, o sistema só vai abrir para mim solicitar amanhã, né? À meia-noite, ele abre à meia-noite. Aí, a partir da meia-noite, eu posso solicitar, tendo até terça-feira, porque amanhã é sexta, tem segunda e terça, tendo até terça-feira para mim fazer essa solicitação, porque são 3 dias úteis, né? Então, eu tenho até terça-feira para fazer essa solicitação. Só que ele abre para mim só amanhã, tá? Se o professor lançou a avaliação para hoje, esse que é o detalhe, né? Então, assim, essa parte da reposição de avaliação, a gente, infelizmente, não vai ter como mostrar para vocês dentro dela, mas o que você tem que anexar? Você tem que marcar a avaliação, né? Colocar uma justificativa e colocar o documento também, igual a Isabel mostrou para colocar o arquivo lá em PDF para atividade complementar. Você coloca o arquivo em PDF do seu atestado ou do comprovante pelo qual você não pôde participar daquela avaliação na data que ela estava marcada inicialmente. Um detalhe bem importante dessas questões de PDF, ô Isabel, é que é o seguinte: o pessoal às vezes tira foto, né, do arquivo e acha que tem validade. Uhum. Não tem, tá? Tem que ser o arquivo escaneado em PDF. Nesse caso, o Khan Scanner, por exemplo, pode ser utilizado? Isso, exatamente, pode, com Ótimo, certeza. então. Utilizem o Khan Scanner ou algum outro aplicativo que escaneia pelo celular, tá? Enquadra direitinho, põe o papel em cima de uma superfície reta, lisa, enquadra direitinho, tira uma foto e o aplicativo faz o scanner. O aplicativo, através da câmera, ele tira a foto e ele escaneia. Ou seja, ele deixa em PDF o arquivo. O Aí áudio, vocês enviam... Gabriel. Oi? O áudio, você tinha colocado a mão novamente. De novo? Oh, toda Aham. hora. Aí, vocês... É porque eu tô com o celular deitado aqui, ó. Eu tô com o outro celular para mim visualizar a tela, né? Aí eu tô com ele deitado aqui. Aí é o seguinte, utilizem aplicativos que gerem um arquivo PDF através da foto, como o KScanner, que faz esse tipo de serviço. Sim. É gratuito, tem em todas as lojas de aplicativos, vocês podem baixar, certo? E utilizar ele. Eu acho que daqui seria somente isso, né? O calendário acadêmico atualmente não tem muita coisa, já que a gente está em período suplementar, e as consultas gerais é mais a título de informação sobre os componentes, estruturas e afins. Então, acho Isso. que para o momento não vem ao caso. Não, é tranquilo. Aí tá de boa. Então, o próximo, a extensão. Eu já solicitei alguma acreditação, então vou clicar aqui. Tem tanto buscar, solicitar, quanto buscar. Vou clicar em solicitar. E aqui eu tenho que preencher tudo. Você quiser falar sobre, Gabriel? Aí o detalhe é o seguinte. Acreditação de extensão. O que você vai ter que colocar? Assim como nas atividades complementares, né, você precisa colocar as informações, como, por exemplo, o título da atividade de extensão que você participou, qual foi o período de realização dela, para contabilizar a carga horária, quem que é o coordenador da ação, tem portaria. Toda atividade de extensão tem uma portaria. Aí lá tem todas as informações, o período de realização, o coordenador do projeto, o título do projeto, etc. Qual que é a instituição de ensino superior ao qual esse projeto estava vinculado? Porque, às vezes, tem muitos alunos que fazem, às vezes não faz no UNEMAT, às vezes faz fora, né? Às vezes fez alguma coisa na Unic, às vezes fez alguma coisa na UFMT, às vezes fez alguma coisa no IF, né? Ou em outra instituição. Aí você tem que colocar o nome da instituição aqui. Aí você vai colocar carga horária de atividade, né? E embaixo você vai colocar o seu certificado de declaração igual lá na atividade complementar. E aqui também você pode usar a portaria, porque se você participou de uma extensão, você vai ter essa portaria que você tem acesso lá na legislação da UNEMAT. Isso, exatamente. Aí você pode colocar a portaria. Um detalhe importante para vocês aí
é que muitos programas de extensão, projetos de extensão, eles dão certificado, só que tem alguns que não. E aí o que acontece? Não emite certificado para os membros, para os organizadores, né? E aí o que acontece? Às vezes você participou como colaborador ou como membro, alguma coisa assim, e não tem um certificado. Só que aí tem lá na portaria, né? O seu nomezinho, e aí você pega o seu nomezinho lá na portaria, né? Você pega. Aí um detalhe importante: você tem que colocar a portaria na íntegra, tá? Se você for colocar a portaria, você tem que colocar a portaria na íntegra. Não adianta. Às vezes a portaria tem 10 páginas, o cara pega só a página com o nome dele, né? Aí não adianta. Tem que ser a portaria na íntegra, né? Que aí a pessoa, na hora que ela for conferir, ela vai ver, ela vai consultar lá, ver se tem seu nome na portaria, tá? Sim. E aí E você aí, Pode falar. pode falar. Ué. Pode falar, Gabriel. E aí você submete, né? Depois que você conferir todos os dados, ver se está tudo certinho, você submete para a plataforma, que vai ser analisado também pela coordenação de curso. Sim. Uma dica que eu dou aqui é que, por exemplo, para colocar o coordenador ou coordenadora da ação, ele vai solicitar que seja, por exemplo, alguém da Unemat. Então, vamos pegar um nome bem comum. Deixa eu ver. Quem que eu poderia usar aqui? Vamos ver se o reitor tem. Pode ver que ele só apareceu vários nomes. Uhum. Então, não. Eu não sei o nome completo dele. É Rodrigo Bruno. Bruno? É. Ó, apareceu aqui. Então, eu tenho que clicar para poder passar para a próxima etapa. Porque se eu só escrever o nome dele e não escolher, ele não submete. Dá erro. Então, tem Exatamente. esse detalhe. Ó, meu nome... Você tem alguma coisa comigo? Tem, olha, tem meu nome também. Aí, Isabel, vai aparecer o nome de todas as pessoas que têm vínculo com o Ah, CIGA. o Nemat, né? Assim. Com o CIGA, no caso. Você pode consultar o meu nome ou de qualquer outra pessoa e vai aparecer aí tranquilamente, tá? Até porque projeto de extensão, conforme resolução do CONEP, pode ser coordenado por aluno, desde que orientado por professor efetivo, tá? Então, tem isso daí. Não tem muita dificuldade, é um sistema bem simples, né? É bem tranquilo. Eu vou clicar aqui no buscar solicitação, porque eu já fiz uma inclusão, então tenho aqui, eu coloquei meu título, coloquei o coordenador, a carga horária, me submeti para análise. E uma coisa que eu achei interessante é que, por exemplo, essa atividade de extensão vai aparecer lá no histórico escolar. Sim, vai. Então, vai ser contabilizado como horas por conta da acreditação de extensão que está sendo implementada nos novos PPCs. Isso, vai sim. Aí, então vai contabilizar a carga horária. Bom, parte de extensão, essas comunidades virtuais, ambientes virtuais, comunidades virtuais. Isso aí é o seguinte, vocês têm um projeto, vocês têm alguma atividade, alguma coisa assim. Aí dentro do sistema tem como criar fóruns, né, e comunidades para vocês debaterem os assuntos pertinentes a esses projetos. Essa criação, normalmente, ela é feita através do coordenador do projeto, né? Mas você pode participar, tá vendo? As comunidades já existentes dentro da Unemat, vocês podem participar, tanto das públicas, né? Quanto das moderadas. A questão das moderadas é que vocês vão solicitar, né? E o professor vai autorizar ou não. Normalmente, as moderadas são comunidades de curso, comunidade de disciplina. Vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, tem o Elitoro, né? A dele é moderada, análise das demonstrações contábeis Campos de Cáceres. Provavelmente é vinculada à disciplina, né? Foi criada no dia 10/8, que foi o início do período letivo suplementar excepcional 2020/3. E aí, como ela é moderada, ele que tem que autorizar a entrada dos alunos. Em contrapartida, por exemplo, a professora Antônia, ela criou
o tipo de comunidade pública, né? O nome da comunidade é Acesso Digital Discente. E Eu vou esse clicar aqui acesso... para participar. Isso. A gente já vê como funciona. Existe a opção, ó, entrei então. Entrei. Entrou. Participar, então. Lá em cima, vai lá em cima para você ver. Ó, entrou. Nossa, fica diferente. Aí o que acontece? Essa comunidade é onde, por exemplo, ela vai consultar em relação aos como está o acesso dos alunos, né, ao SIGA. Então, por exemplo, eu estou com uma dúvida, não estou encontrando tal funcionalidade e tal. Vocês podem entrar nessa comunidade, né, e perguntar, e aí os próprios alunos se comunicam e vão dando dicas, né? Por exemplo, igual a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo? Está gravando para vocês um roteiro, né? Um exemplar de como acessar o SIGA, de como acessar algumas funcionalidades. Lá também o pessoal vai indicando, né, formas de acessar certas coisas. Que, é claro, não vai dar para a gente apresentar tudo. A gente está tentando apresentar o máximo possível. Mas não vai dar para a gente apresentar tudo. Aí o que vocês fazem? Vocês entram lá nessa comunidade, né? E vocês podem comunicar com todos os alunos que estão presentes dentro dela sobre o acesso ao SIGA, tá? Eu aconselho vocês a aderirem a essa comunidade e consultarem outras comunidades que sejam da preferência de vocês, relacionadas às disciplinas, ou não, ou a conteúdos que vocês gostem, né? E, se possível, que vocês também tentem criar suas próprias comunidades, né? Através dos projetos de extensão ou dos cursos que vocês fazem, né? Para que vocês possam ampliar o acesso, né, ao SIGA e as funcionalidades dele. Aí, ó, por exemplo, tem os tópicos, tem conteúdo, tem referência, você consegue ver os participantes. Clique em participantes, ou Marisabel, ou Isabel, clique em participantes. Tem 19. Isso. Aí você pode ver que tem uma bolinha verde ou uma bolinha vermelha na frente do nome, certo? Quem tá com a bolinha verde é porque tá online. Quem tá com a bolinha vermelha é porque tá offline. Aí vocês veem o tipo de permissão que a pessoa tem, qual que é o nome de usuário dela e qual que é o e-mail dela. Então, por exemplo, eu vi que a Isabel, ela é membro conselheira do CONEP. E ela faz parte dessa comunidade. Eu quero falar com a Isabel porque tem uma pauta no Conep que eu acho que é interessante, que eu quero discutir com ela, que eu quero levar minhas informações para ela. Quero que ela represente nossa categoria. Vou lá, pego o e-mail da Isabel, mando um e-mail para ela, entendeu? Quando vocês vão em participantes, seja da turma de vocês, na disciplina que vocês estão fazendo, ou numa comunidade virtual, aparecem as informações. O detalhe muito importante para vocês atualizarem o perfil de vocês é justamente por causa disso, para que as informações de vocês estejam atualizadas e as pessoas consigam comunicar com vocês e identificar vocês dentro da plataforma, tá? Aí tem fórum, né? O fórum, não sei se vocês conhecem, mas é num modelo de perguntas e respostas, né? Então, a pessoa faz uma pergunta e as pessoas embaixo vão respondendo, né? Então, vai criando fóruns. Tem o chat, que é o chat global da comunidade, né? Você tem notícias, arquivos, né? Onde você pode inserir um arquivo, como, por exemplo, esse vídeo, a Isabel pode colocar lá depois. Ela faz parte da comunidade, ela pode colocar lá depois. E você tem enquetes que são criadas, né, para as pessoas responderem e para a gente ter indicadores, né, de como que está o acesso, de como que está a utilização e essas coisas assim, tá? Eu acho que comunidades é isso, não tem muito mais o que falar. Eu acho que o pessoal também pode desbravar um pouquinho mais depois na hora que acessar esse acesso digital decente aí, essa Nesse caso comunidade. aqui, não tenham medo de clicar em nada. Sejam curiosos, cliquem em tudo, vejam como funciona. Vocês não vão fazer nada de errado, então não se preocupe. O máximo que vai acontecer vai ser vocês saírem do sistema. O máximo. Exato. Então, aí aqui, como vocês podem ver, eu não consigo mais voltar para a página principal. Então, clico aqui no menu Discente. Ó, deu erro. Aê, cigarro! Vai ficar registrado.
Voltou. Ótimo. Isso. Então, ambiente Gente, virtual. é Tudo claro que certo. é sempre uma brincadeira, porque assim, o sistema, a gente espera que ele tenha um comportamento inesperado, né? Então, quando a gente espera que ele tenha um comportamento inesperado, normalmente ele apresenta essa resposta, né? Essa mensagem. Ele fala, olha, eu não estou me sentindo muito bem, né? É porque é como a Uhum. gente mesmo. Ele tem um funcionamento ideal, mas de repente pode acontecer alguma coisa e ele mudar, né, um pouco o comportamento dele. E aí tem esse tipo de resposta, que é essa oscilação que ele dá. Mas é completamente normal, tenham paciência, principalmente porque ele está começando agora, ele está chegando agora e ele não conhece todo mundo ainda. Né? Legal, essa parte ela é muito importante. Por quê? Antigamente, quando a gente queria avisar que um professor faltou, sem justificativa ou qualquer coisa do tipo, a gente tinha que ir na coordenação. Agora a gente não precisa mais. A gente pode avisar a ausência do professor direto pelo sistema. Por que isso é importante? Quando o aluno comunica a ausência do professor, a aula que está registrada para aquele professor, ela fica em análise. Ou seja, o professor não pode lançar conteúdo, entendeu? Que aí a coordenação tem que consultar o professor para ver o que Cliquei aqui aconteceu. para a gente conferir. Isso, aí clica em disciplina, O clica. professor, Exato. dia da aula. Isso aqui tá do 2020/1, só como exemplo. Isso, é 2020/1. Aí coloca lá, observações. Nas observações, vocês colocam o que aconteceu. Tipo, o professor faltou sem justificativa, né? Ou o professor foi embora sem falar nada, qualquer coisa. O que aconteceu? O que aconteceu? Relatem exatamente o que aconteceu. Aí, vocês submetem, vocês notificam. Essa notificação vai para a coordenação de curso. Aí, a coordenação de curso pode retirar automaticamente essa aula desse dia. Entendeu? Fazendo com que o professor tenha que fazer reposição. Porque ele E não. aí, tem essa questão. A notificação é completamente anônima. Então, ninguém vai Sim, saber que foi você que informou, não vai ter represália de professor, não vai ter nada. Você pode fazer tranquilamente. sim, exatamente. A notificação é anônima. Só que um detalhe importante: a gente não pode usar a notificação também. Eu não gosto daquele professor, eu vou notificar ele. Não. Você também tem que ser coerente, né? O professor faltou e não avisou, não deu explicação nenhuma, todos os alunos vieram para a aula e ele não veio, né? Aí você faz a notificação, né? O horário para você colocar a qualidade do ensino do professor, a qualidade das aulas do professor é na avaliação institucional, né? O período para você colocar esse tipo de coisa, para você avaliar o desempenho do professor. É lá na avaliação institucional. Por isso que é importante fazer a avaliação institucional quando ela abre. Por quê? Aí você vai avaliar o professor, a aula do professor, o desempenho daquele professor, né? É a dinâmica dele e tal, Sim. etc. E aí você evita, né? Que em momentos distintos você acabe ocasionando problemas dentro da universidade sem a necessidade, né? Uma dúvida, Gabriel. No Sagur tinha uma aba específica para avaliação Uhum. institucional. Aqui tem essa aba, como que funciona? Então, agora a Unimat está usando um sistema de avaliação institucional diferente. Antigamente tinha no Sagu, ok, tinha. Só que a Unimat não está. No último período letivo, a Unimat já não usou o do Sagu. É verdade. Ela usou Não. uma outra plataforma. E ela vai continuar usando aquela outra plataforma. Ou seja, vai ser enviado através de e-mail. Vai aparecer nas notícias, vai ser enviado através de e-mail, vai ter campanhas de divulgação e tal. É muito importante fazer a avaliação institucional, certo? Porque ela também é anônima, né? Só que os professores fazem reunião pedagógica antes do início de cada semestre. E nessas reuniões pedagógicas são mostrados os indicadores por disciplina e por curso. Então, é importante vocês responderem honestamente a avaliação institucional. Falar, olha, esse professor aqui, ele tem um problema com pontualidade, esse professor aqui tem um problema de dinâmica, esse professor aqui é bom em didática, esse professor aqui tem um bom método de avaliação,
né? É bom vocês avaliarem honestamente seus professores para que, nas reuniões pedagógicas, as coordenações de cursos, direções de faculdades possam orientar melhor os seus professores, certo? Possam direcionar melhor os seus esforços para que esses possam melhorar, né? Porque, assim, muitas vezes a gente não tem o que... Eu trabalho na direção da faculdade, muitas vezes a gente não tem o que apresentar para os professores, né? Porque o aluno não Nem responde. todos respondem, né? O aluno não responde. Tem disciplina que ninguém responde, né? A avaliação institucional. Então, assim, aí fica complicado, porque chega lá os alunos e fala assim, o professor fulano de tal fez isso. Aí, na hora que chega na avaliação institucional, que é o documento que comprova, né, o indicador de rendimento e de desempenho dele, não tem resposta, não tem avaliação. Sim. Ou Então, seja, é então muito importante. é completamente, entendeu? É totalmente Uhum. necessário. O pessoal precisa responder a avaliação institucional, né? Então, e honestamente, é o que eu falei, precisa responder honestamente, sabe? Nem puxar sardinha e nem só atacar o professor. Tem que Sim. ser. Tem que Mas ser. aí também, se tem alguma situação que você vivenciou com o professor e não foi resolvida com coordenação, você pode colocar e incluir aqui nessa avaliação institucional com relação à disciplina. Olha, o professor agiu de tal forma com a turma, com o aluno. Sim, não, com certeza. Porque Lá é um documento, então é um pode documento. servir futuramente. É um documento. Ele é um documento e você pode, com certeza, sem dúvida alguma, você não só pode, como você deve. Se acontecer alguma coisa em sala de aula, se acontecer alguma coisa, qualquer coisa com o professor no exercício da atividade dele, dentro da sala de aula, você deve reportar, né, através da avaliação institucional, principalmente se foi reportado formalmente, que é um detalhe importante. Existe quando a gente reporta, né, informalmente, existe quando a gente reporta formalmente. Então, a gente tem que prestar atenção que se a gente reportar formalmente as informações, a Unimat ela tem um prazo, né, para responder, para É o número avaliar. de protocolo. Exatamente. E aí, nesse sentido, a gente também tem que fazer, buscar os nossos direitos, né? Com certeza. Bom, Aí, a validação de e-mail. O que você tem a falar sobre isso? a validação de e-mail é basicamente para você validar o e-mail que está cadastrado nos seus dados pessoais. Então, No assim, caso, focando no institucional, né? então, eu quero validar o e-mail que está cadastrado lá. Você vai invalidar e-mail, entendeu? O que ele vai fazer? Olha lá, ó, e-mail, última validação realizada. Ele mostra quando que foi a última realização que foi realizado, né? E-mail pendente de validação. A Isabel está com e-mail pendente de validação, certo? Então, vou Olha lá. reenviar. Aí, o que acontece? Ele te mostra o e-mail e a data que foi enviada. Aí você vai lá no seu e-mail e confere. Aí você clica no linkzinho lá que ele vai validar seu e-mail. Isabel, depois você confere esse outro que foi enviado para você dia 13 de agosto. Tá? Tá, pode deixar. No caso, foi enviado agora, né? Oi? No caso, foi enviado agora. Isso. Então, voltando lá no portal. Isso aí Coordenação de curso. Tá, isso aí é atendimento ao aluno, fórum do curso e página do curso. Atendimento ao aluno é quando você quer falar com o coordenador, né? E aí você vai lá e coloca a informação ali. Eu tô com uma dúvida em tal coisa, eu quero reportar tal informação. Este é o meio de fazer uma reportação formal, formalizar uma denúncia ou um acontecimento, alguma coisa assim, né? Por quê? Você faz pelo sistema mesmo, né? E você coloca lá o que aconteceu, você descreve o que aconteceu. Então você coloca o título, coloca a sua pergunta ou relata o que houve, né? E envia, e isso vai diretamente para a caixa de mensagem da coordenação, tá? Dentro do sistema tem uma caixa postal, isso vai diretamente para a caixa postal da coordenação. É bem simples, né? Bem tranquilo e não tem muita assim muita dor de cabeça. É só acessar e fazer o envio. Tá? Exato. Ó, aqui eu fiz uma solicitação. Eu vou abrir porque não é nada demais, então vamos lá. Eu solicitei no retorno esclarecimentos quanto a um e-mail, a coordenação, porque eu não tinha retorno, eu tinha enviado via e-mail e não tive esse retorno. E aí a coordenação me respondeu, aí aparece aqui o status, a atendente respondeu, Sim. falando que eles iriam responder. Enfim,
Foi resolvido, deu encaminhamento, fizeram o retorno. Então, aqui, caso não tivesse, eu poderia entrar novamente em contato com eles ou, acho que elaborar uma nova pergunta, né? Sim, você poderia tanto enviar um e-mail novamente, como elaborar uma nova pergunta. Sim. Ali em cima, quando eu falei da caixa postal, ali em cima, ó, naqueles 6 ícones que tem juntos ali, menu de sente, tal, caixa postal, módulos, tem ali, ó, caixa postal, ali você tem mensagens. Você pode clicar ali quando ele carregar a página. Podia aparecer notificaçãozinha, né? Isso, eu também acho, ele podia mostrar uma notificação. Mas ali mostra as mensagens, tá vendo? Como se fosse uma caixa de e-mail mesmo, né? Mostra lá a mensagenzinha, solicitação de matrícula, fichamento, tal, ali igual tá da Isabel, né? Mas para cada pessoa vai aparecer uma coisa. Mas aí ali ele aparece as mensagens, né? Que foram enviadas para você ou para o grupo da Unemate, né? Como, Sim. por exemplo, esse segundo a solicitação de matrícula foi enviado para todo mundo. Eu recebi no meu também, né? Vou abrir Agora, ali. Vamos ver. é só uma informação só, é só para falar que estava aberto o período, mas Não responder, não. Beleza. isso. Aí você tem a opção de responder a pessoa que enviou, né? Você recebeu uma mensagem, você tem a opção de responder a pessoa que enviou. Infelizmente, não aparece pop-up, notificação no sistema, e também não vem e-mail falando que tem caixa postal, tá? Eu Não, não sabia não desse vem e-mail. detalhe também. Então, Então, vocês, assim, estou aprendendo bastante. vocês têm que ir consultando. Quando vocês clicam em módulo, aparecem todas essas caixinhas, né? Quando vocês clicam em módulo, aparecem todas essas caixinhas. Todas essas funcionalidades são as funcionalidades que o Cigarra tem. Tá? Sim. Que está disponível para o seu perfil é só o portal do Discente, né? Infelizmente, por enquanto, né? Eu espero. Porque tem bastante coisa. Aqui, ó, tem avaliação institucional aqui. Talvez Tem, na mas época. ele vai ser redirecionado Ah, depois. tá. Entendi. É o que eu falei, tipo, bom, pelo menos se for seguir o critério da última, vai ser, né? Agora, eu não sei se eles vão seguir mesmo o critério da última. Sim. Vamos voltar para o portal, que é o único que temos acesso. E eu achei que é só isso, né? Fórum de curso, página de curso. Fórum de curso é discussão é igual aquela comunidade que a gente estava vendo que tem os fóruns lá, é do seu curso os fóruns também. O pessoal posta um negócio e aí tem quem responde, né? Vocês podem entrar aí, mas lá, tipo, cadastrar novo tópico, né? Você cadastra um novo tópico e fala assim, gostaria de informações sobre locais para fazer estágio, né? Ou de projeto de extensão em execução, né? Ou alguma coisa do tipo. Monitoria, às vezes alguém é do foco, quer divulgar a célula, né? Alguém alguém é monitor e quer divulgar a monitoria, né? Então pode usar esse fórum do curso para divulgar as informações, né? Assim como o professor pode divulgar. O professor pode usar para divulgar material, para divulgar mini curso que ele está ministrando, palestra, evento, essas coisas assim, né? Livro, vocês podem divulgar link de videoaula, né? Enfim, vocês podem usar o fórum, né? No fórum vocês podem disponibilizar diversas coisas e vocês podem ir respondendo também nos fóruns, os tópicos de outras pessoas, né? Página do curso vai para a página que vocês têm, né? No caso, a do meu campus não tem muitas informações, mas, por exemplo, de Cáceres, eu vi que tem uma página bem completa, com várias informações para os acadêmicos. Isso. A página do curso, ele vai para a página, para o portal do curso, né? Sim. Aí, o que é o portal do curso? O portal do curso é uma página onde tem nome dos professores, coordenador, a, a orientação do curso, né? A PPC, carga horária, disciplinas, a localidade, as atividades desenvolvidas, etc. Né? Tem tudo relacionado ao curso. Você foi naquela outra parte que é a defesa de pós-graduação, o CIGA, o SAGU, ele não atendia os acadêmicos da pós-graduação da Unemate. O CIGA, ele atende. E aí, aqui tem como você consultar as defesas de pós-graduação da Unemate, né? Então, assim, a pessoa defendeu um mestrado,
ou uma especialização, alguma coisa assim, né? Tem a qualificação e a defesa. Aparece os programas, né? Então você clica aí, tem todos os programas. Aparece o tipo de banca, se é qualificação, defesa. E aí, é igual quando a gente vai solicitar a matrícula, cada caixinha dessa daqui você tem que selecionar ela para ela ter validade na hora de filtrar. Então, por exemplo, se eu filtrar só o mestrado em educação, que é o que você colocou aí agora, né? Sim. Uhum. Ele vai listar para mim as defesas que já foram realizadas. Olha lá, ó. Legal. Então, ele vai listar as que já estão realizadas no sistema, tá? 7 de março de 2019, Cálita Fernanda de Paula Martins, defesa do mestrado, né? O Brincar na Pedagogia Waldorf, elementos midiáticos no imaginário das crianças, tá? Aí você pode consultar, tem aí o título, né, da dissertação dela, e tem, clica ali na lupinha ali, fazendo um favor. E aí você tem, por exemplo, resumo, né, e as informações referentes a essa dissertação. Eu não sei se está na íntegra aí, mas eu acho que não. Não, só o resumo e os membros da banca não tem ainda. Sobe, fazer um favor para a gente ver se tem dados dela. Tem e-mail, CPF. Então, aí tem o e-mail dela, né? Que caso você queira solicitar o documento, você pode entrar em contato, né? Você quer, eu quero usar isso aqui como referência bibliográfica no meu TCC ou no artigo que eu estou escrevendo, alguma coisa assim. E aí você pode entrar em contato com ela e está pedindo, né, uma cópia em PDF desse documento. Normalmente tem online nas páginas dos programas ou nas secretarias. Vocês podem solicitar diretamente para as secretarias. Mas vocês também podem tirar dúvida com o autor, né? Tem um e-mail, vocês podem entrar em contato com o autor. Nada melhor do que a pessoa que escreveu para orientar a gente quando a gente tiver alguma dúvida, né? Então... Sim. Olha, eu acho que esse tutorial vai ficar gigantesco, porque a gente não chegou nem na metade ainda do CIGA. Então, eu acho que a gente pode parar aqui nessa parte, que é a apresentação funcional dele, né? Você colocou a mão no microfone. Opa, toda hora. É porque o microfone é embaixo, eu coloco a mão assim. Enfim, eu acho que a gente pode parar por aqui agora e a gente volta em um outro momento para fazer a apresentação das turmas virtuais, né? Eu concordo, sim. Que são o que está em usabilidade agora, né? Que o pessoal está usando agora. Uhum. E aí seria legal também, Isabel, eu ia mostrar para vocês, porque, por exemplo, o meu CIGA, ele aparece mais de um vínculo ativo. Assim, porque você... Porque tanto funcionário quanto discente. Isso, ele aparece mais de um vínculo ativo. Então, seria interessante a gente mostrar o que a pessoa faz quando acontecer um caso desse, né? Ótimo, Então, dá para a gente fazer outro tutorial voltado somente para a consulta das aulas. Acho que pode ser bem interessante. E aí, explicar como funciona tudo ali dentro. Certo. Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, Isabel. A gente... Ué, eu já estava achando que você tinha caído aqui. Não. A gente volta em outro momento com um outro tutorial para mostrar para vocês, tá? Mais informações, mais conteúdo. E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo ou podem entrar em contato com a Isabel. Mas, como a Isabel mencionou, vocês podem também acessar o sistema e ir vasculhando ele, mexendo nele, tá? Não tem problema nenhum. Só dou uma dica. Se tiver alguma avaliação, se tiver algum conteúdo escrito avaliação, não cliquem. Não cliquem, porque o fator de você acessar a avaliação já conta como uma tentativa. Então, se o professor colocou uma tentativa só, né, você perdeu aquela tentativa, mesmo sem ter feito a avaliação. Então, se tiver alguma avaliação, não cliquem, não acessem a avaliação, tá? Deixem para acessar na hora que vocês realmente se sentirem confortáveis, né? Ou no prazo que foi estabelecido pelo professor, porque também tem um prazo, né, limite para a entrega dessas avaliações. Então, o único cuidado que eu recomendo para vocês, no caso, é esse, até o momento, né? E no mais, aguardem que nós voltaremos com mais conteúdo para vocês, com mais acesso virtual, né?
para o SIGA e para as funcionalidades dele. E olha, eu aprendi bastante. Eu achei que eu já tinha fuçado cigarro, mas eu aprendi muita coisa contigo hoje. Então vai ser muito útil para o pessoal da Unemate, com certeza. Muito obrigado, é sempre um prazer estar ajudando o pessoal, né? E espero que o pessoal consiga utilizar e que esse período letivo suplementar, além do aprendizado para mim e para os professores, também seja de muito aprendizado para todos os alunos, né, que se matricularam e que estão aí lutando para ter uma educação e para ter um ensino de qualidade. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham ficado até o final, porque tiveram muitas informações importantes. Então, qualquer dúvida, voltem o vídeo do início ou procurem a gente. E é isso aí. Exatamente. Tchau, pessoal. Tchau, Isabel. Tchau, tchau. Até mais.